Bom, pessoal, na nossa aula de história de hoje, a gente vai estudar o conteúdo Independência do Brasil, tá? Esse texto aqui, que foi para casa de vocês, certo? A gente vai fazer o estudo desse texto. Vamos lá, então. Independência do Brasil. O dia 7 de setembro é comemorado todos os anos em nosso país como o dia da nossa independência. Isso é, o dia em que o Brasil colocou fim aos laços coloniais que existiam entre ele e Portugal. O processo de independência do Brasil aconteceu de maneira paralela aos movimentos de independência que aconteciam nas colônias de Espanha, aqui na América. Esse processo teve como grande personagem Pedro de Alcântara, também conhecido, depois de sua coroação, como Dom Pedro I. Outro personagem que se destacou nesse contexto foi José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos grandes articuladores da nossa independência. A independência do Brasil aconteceu como um reflexo direto da tentativa da burguesia portuguesa de recolonizar o Brasil e de reverter os avanços que tinham acontecido no país, principalmente nas questões econômicas durante o período joanino. Contexto histórico e causas da independência do Brasil. As causas que explicam a independência do Brasil ocorrido em 1822 estão diretamente relacionadas com o período joanino e com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que aconteceu na virada de 1807 para 1808. Lembrando que a transferência da corte portuguesa para o Brasil aconteceu em decorrência da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, em represália ao fato de os portugueses não terem aderido ao bloqueio continental. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, uma série de mudanças aconteceu no país, como a abertura dos portos, autorização dos comercializantes em negociarem com os ingleses, a instalação de bibliotecas e museus como forma de incentivo à cultura, desenvolvimento de uma pequena imprensa e etc. Essas e outras mudanças resultaram em pouco tempo no aumento populacional da cidade do Rio de Janeiro e em um maior desenvolvimento econômico, principalmente dos comerciantes que passaram a negociar com os ingleses com base nos Tratados de Comércio e Navegação de 1810. Por fim, o grande marco que tornou clara a nova condição do reino, o que significa que o Brasil, nova condição do Brasil aconteceu em 1815, quando o rei Dom João VI elevou o Brasil à condição de reino, o que significava que o Brasil deixava de ser uma colônia. Dentro desse cenário, o domínio dos portugueses sobre o Brasil parecia consolidado, com exceção do caso da Revolução Pernambucana de 1817. A nova condição do Brasil, no entanto, não agradava aos portugueses, sobretudo porque Portugal vivia uma crise interna, ou seja, uma crise política e econômica, certo, pessoal? Então, essa crise era muito grande, que estava relacionada principalmente com a ausência do rei e com a liberdade econômica que tinha sido dada ao Brasil. A reação portuguesa à crise que havia atingido o país provocou a Revolução Liberal do Porto, que eclodiu em 1820. Então, nesse momento, a questão independentista do Brasil, duas medidas reforçaram a visão de que Dom Pedro possuía apoio interno suficiente para desafiar as cortes portuguesas. A postura das cortes portuguesas ela permaneceu irreconciliável e intolerante com os interesses brasileiros. No dia 28 de agosto, novas ordens de Lisboa chegaram ao país. Dom Pedro deveria retornar imediatamente a Portugal. Os privilégios da abertura do país seriam revogados e o ministério de Dom Pedro preso por traição. A ordem convenceu Maria Leopoldina de que a ruptura entre Brasil e Portugal deveria acontecer imediatamente. E em 2 de setembro ele assinou o decreto de independência
para logo em seguida despachá-lo com urgência para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O príncipe regente foi alcançado no dia 7 de setembro às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro, que naquela circunstância estava acometido de problemas intestinais, recebeu as mensagens atualizadas das ordens vindas de Portugal e declarou a independência do Brasil. Esse foi considerado o marco da independência brasileira. A partir desse momento, o Brasil seria organizado como uma monarquia e procuraria reconhecimento internacional. Então, pessoal, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar do famoso grito, não é? Às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I deu, gritando independência ou morte, não é? Ele foi ali onde o Brasil, ele deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país, né? Passou a ser uma nação, não é? Livre, então, de Portugal. Então, pessoal, Guerra da Independência do Brasil, né? A independência do Brasil, no entanto, ela não foi pacificada como muitas pessoas pensam, né? Então, teve os seus prós, mas também teve os seus contras. Então, vamos ver esse contra. Uma guerra de independência foi travada entre brasileiros, aqui se incluem brasileiros e portugueses favoráveis à sua independência, e portugueses em diferentes partes do Brasil. Essa guerra ela foi travada porque algumas das províncias negaram-se a declarar lealdade ao movimento independentista iniciado por Dom Pedro. Com isso, foi necessário... Desculpa, pessoal. Com isso, foi necessário mobilizar tropas para garantir a unidade territorial do Brasil. Foram travados combatentes em diferentes partes do país e as províncias rebeldes foram Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Cisplatina. A guerra ela estendeu-se até 1824 e seu desfecho ele levou ao reconhecimento da nossa independência pelos portugueses em 1825, né? Então, como eu falei para vocês, tinha os seus prós, mas também tinha os seus contras, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje. No caso de vocês terem alguma dúvida com relação ao conteúdo, é só perguntar para a tia, certo? Beijos e tchau!